fechadíssimo. Vamos lá conversar com o nosso Matheus Coelzer, porque ele está por lá, gente. A gente começa falando aqui de um problema que todos os anos é o mesmo, praticamente. Aqui em São Paulo é o mesmo, no Rio de Janeiro é o mesmo, e por muitas vezes é o mesmo no mesmo local, no mesmo bairro, na mesma rua, as chuvas e alagamentos. No Rio de Janeiro não está sendo nada diferente. Por lá, infelizmente, a gente teve mortes e 6 mortes. 6 pessoas perderam as suas vidas por conta disso, e quem vai trazer mais atualizações desse verdadeiro desastre, é um desastre, né, Matheus? Porque as pessoas perderem as suas vidas por conta de chuva no Brasil até hoje, o ano de 2023, é um negócio inacreditável. É difícil sim, né, Paulo? Bom dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Morning, Paulo. A gente trouxe já as informações ontem, né, e a situação só tem piorado. Ontem aqui no Morning a gente falou sobre 2 mortes, mas o número cresceu, infelizmente já chegou a 6 pessoas que foram vítimas dessas fortes chuvas. Ontem a gente trouxe inclusive a informação de uma menina de 2 anos, e tem a confirmação também de um senhor de 82 anos, e um caso também que chamou muito a atenção em Niterói. Um motociclista acabou perdendo o controle, entrando num valão, uma cratera que abriu naquele local. Ele foi encontrado na Baía de Guanabara. Essa situação, ela tem piorado nas últimas horas. Na madrugada choveu, a gente já falava que 70% do que era previsto para o mês já choveu, ou seja, preocupação para muitas autoridades. Inclusive, a gente atualiza que o Museu do Samba, um dos locais mais tradicionais, onde se tem o acervo de toda a história do carnaval aqui do Rio de Janeiro, mais de 45 mil itens estão naquele local, e o teto acabou desabando. O IPHAN agora está fazendo uma perícia, Paulinho, para tentar entender o que de fato aconteceu. Os profissionais falaram que de fato uma empresa que venceu a licitação teria feito de forma irregular o serviço, que poderia de alguma forma também ter contribuído com esse desastre que aconteceu. É até difícil falar porque não existe mais uma única área aqui no Rio de Janeiro. A Zona Sul, ela sofreu bastante, diversas sirenes foram acionadas nas comunidades. Na Zona Norte, onde aquela menininha de 2 anos acabou perdendo a vida, na região metropolitana, na região dos Lagos, na Serra também. A gente teve o caso em Petrópolis e novamente teve fortes chuvas, foram registradas fortes chuvas. Há uma grande preocupação, há uma grande mobilização. Quem nos acompanha por imagens vê que nesse momento agora tem um sol bastante forte, uma sensação de mormaço, mas a gente sabe que logo na sequência vem aquela chuva de verão. Ontem foi assim, quando a gente entrou ao vivo aqui estava fazendo sol, depois de tarde choveu novamente, já choveu nessa madrugada, e a orientação das autoridades da segurança pública, do centro de operações, Cláudio Castro já se pronunciou nas redes sociais, governador aqui do Rio, prefeito Eduardo Paes, todos eles pedindo atenção nessas áreas, principalmente de encostas, que as pessoas só saiam de fato das suas casas onde há o local de risco no momento adequado, e as pessoas que estão nos locais irregulares, na medida do possível, quando possível, saiam. A gente sabe que em alguns locais é difícil porque essas pessoas não têm outros locais para se deslocarem. Paulo, a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação, e só para finalizar, viu? Eu falo aqui da Marquês da Sapucaí, onde o trabalho é intenso, porque ainda tem muita coisa a ser feita, muito trabalho a ser feito, porque aqui ontem, onde eu falo ao vivo, a pista estava completamente alagada. Ou seja, para a próxima semana, para tudo ficar pronto, tem trabalho pela frente. Muito bem, Matheus, obrigado pelas suas informações. O Matheus Coelzer atualizando a situação da cidade do Rio de Janeiro, onde 6 pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas por conta disso. Escuta, quem trabalha com jornalismo, primeiro bom dia, né, turma? Já dei meu bom dia pro Fê, bom dia pro Mano, o Afá, vejo aqui o Alexandre Borges também. Quem trabalha com jornalismo, sempre em janeiro e fevereiro, parece que lê a mesma notícia. Eu me lembro da notícia do ano passado, era muito semelhante. Pessoas morrem por conta das chuvas. E aí tem muita gente que fala que isso seria uma espécie de desastre. Um desastre natural aconteceu. Eu tenho uma opinião um pouco divergente, quero ouvir vocês. Para mim isso não é desastre, isso é falta de política pública, não é, Mano? Exatamente. E não é por conta da chuva que as pessoas morrem, é por conta do abandono do poder público no preparo da infraestrutura urbana para lidar com a chuva. Porque chover, gente, é normal. O que não é normal é a gente ter um estado inchado... Morrer alagada, né? E não ser capaz de impedir que as pessoas morram alagadas. Então, a questão aí que a gente precisa pensar é sobre as prioridades do Estado brasileiro. Como é que a gente
gasta dinheiro com tanta coisa, como é que a gente tem tanto estatal, por exemplo, e a gente não consegue gastar com infraestrutura urbana básica, com saneamento básico, com sistema de escoamento de água, com um sistema que ajude a preservar as encostas onde as pessoas moram. Isso tudo é muito prioritário. A questão de, quando a gente fala, inclusive, sobre defesa da vida, tantos políticos que fazem a sua carreira dizendo que estão em defesa da vida, defender a vida é cuidar daquilo que, de fato, acaba com a vida das pessoas, como, por exemplo, essa questão da infraestrutura. Então, a gente acaba, muitas vezes, vendo os políticos se perdendo num populismo, falando como se defender a vida fosse inventar fake news de feto abortado na vacina, como a gente viu no meio da... É isso, parece que agora a questão não é mais também a política pública, né? É a questão da fake news. Então, quer dizer, você quer resolver todos os problemas de um país, porque primeiro você tem que acabar com a fake news, né? Então, ou seja, é uma forma de você se manter com um discurso completamente capenga, né? E você não ir realmente pro ataque, que é esse. Mas eu acho que tem um outro ponto importante também. Vou passar a palavra para o Wafá agora, porque essas obras sempre, historicamente no Brasil, tanto obras de saneamento público quanto obras de combate a enchentes, sempre foram obras que não dão voto. Exatamente. Justamente pelo fato... Não dá voto, não Paulo? Dá, Fê. Sabe por quê? Porque elas não aparecem. É embaixo da terra, né? É embaixo da terra o negócio. Saneamento básico não dá voto. Você Não tem nunca uma vai ver plaquinha um pra inaugurar, político Tá, mas se como você ele principal manda lá bandeira enfiar uma reta falando, escavadeira "Vamos para lutar". resolver o problema, governo de São Paulo, governo do Rio de Janeiro, isso as pessoas não estão vendo que é uma obra do governo e que ele está tentando resolver um problema? Eu acho que não dá voto. Não dá voto que eu me refiro, é muito complexo a compreensão das pessoas, porque primeiro, é uma obra muito demorada. Então, por exemplo, um governo ele tem lá os seus 4 anos de mandato. Então isso é maldade. Por muitas vezes essa obra dura décadas. Essa obra dura 8, 9, 7 anos, ou seja, é uma obra complexa de ser feita. Então, por muitas vezes, o cara pensa eleitoralmente, olhando para a eleição e fala assim, não vai dar tempo de eu entregar. Então, eu vou pegar esse dinheiro e vou realocar para alguma outra coisa que possa ser mais útil politicamente para mim. Eu, pelo menos, acho que existe esse tipo de político no Brasil, infelizmente. Ainda tenho medo de eu começo a obra, mas não dá tempo de entregar no meu mandato, aí troco o mandato e o meu adversário, que pode vencer a eleição seguinte, vai ter a obra para entregar. Exemplo básico agora, né, que a gente pode usar, o marco do saneamento básico. A gente está falando de um país, o Brasil é um país que 50% da população, ou seja, metade dos brasileiros não tem acesso a saneamento básico. Isso, assim, é um absurdo. Isso e isso tem com muito esgoto, a ver. né? Exato. E isso tem muito a ver com o que acontece agora com as enchentes. Quantas ocupações a gente não tem que são ilegais e que o poder público não entra lá e não resolve esse problema? Porque é exatamente isso, Paulo. Não dá voto. Isso não dá voto. Os nossos políticos, eles estão preocupados em lacrar, em querer estabelecer na escola o todos, todas e todes. Enquanto que a maior parte da população brasileira não tem acesso ao básico. Então, assim, é um absurdo que todos os anos a gente tem aqui noticiar mortes por conta de chuva. Mas essa lacração acontece dos dois lados, né? Tem o pessoal do É que você, mano, só usou um exemplo. É que você só usa um exemplo, sempre usando um exemplo. A defesa da vida é uma bandeira falando muito sobre importante. Defesa da vida. E é revoltante que nessa hora, quando tem mortes, ou seja, quando a vida de fato está sendo Mano, quem ceifada, aprovou o marco do saneamento básico ano passado foi a direita. Inclusive, o governo Bolsonaro. O Livres atuou bastante que sobre aprovou isso. Inclusive, ganhamos um prêmio internacional. Assim como os títulos de terra, quem dá hoje é a direita. Mas o governo Bolsonaro, ele deu muito mais que o Lula. O Zema, ele deu muito mais que a esquerda de política em Minas. concreta e não de populismo. Esse é o ponto. Meu querido Alexandre Borges, como é que você vê esse cenário aí no Brasil, principalmente na tua cidade? Você está vendo acontecer bem ao teu lado, mas eu queria muito uma avaliação sua justamente sobre essas falas que a Wafá e o Mano estão discutindo aqui sobre a vida, né? Porque a gente vê muitas políticas públicas focadas, absolutamente focadas e direcionadas na pauta ideológica, né? Então você vê um Estado brasileiro chegar e falar, agora nas nossas cerimônias oficiais está lá a palavra
Todes. Nossa, isso aí mudou a vida. É uma coisa essa política pública é uma das mais eficientes que eu já vi na minha gente vida. Morrendo afogada. É impressionante. Que maravilha. Quando é que você acha que os políticos, de uma maneira geral, e quem você acha? Existe algum político que está focado nisso na tua avaliação, Ale? Bom, vamos lá. É um assunto muito triste para quem é do Rio, para quem é carioca como eu, quem vive aqui, porque é uma crônica de uma morte anunciada que acontece todo ano. Eu não vou cair, claro, nesse joguinho político de achar que as enchentes começaram tem um mês, porque estão falando todos. É um problema histórico do país, é um problema que teve. Aí eu acho que vale também, a gente gosta muito de marretar, e tem que marretar mesmo, porque tem muita coisa errada sendo feita, mas nós temos bons exemplos também. Aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos, de 60 a 65, o Carlos Lacerda, que foi o governador da Guanabara, talvez o maior governador da história do Brasil. Ele fez uma revolução nesse estado, onde ele fez a adutora do Guandu, organizou toda a parte da água, acabou com uma crônica falta d'água, ele atuou na parte de saneamento básico, fez uma revolução nisso. Então, assim, se a gente não precisa inventar coisas, se a gente der uma olhada no que o Carlos Lacerda fez lá em 60 a 65, nós temos um grande exemplo de um grande estadista, de um excelente administrador, que era uma pessoa ideológica, que era uma pessoa de direita, que era uma pessoa que não tinha vergonha das posições dele, mas além das posições, além do joguinho pequeno, mesquinho, do debatezinho político, ele olhava uma coisa maior, ele olhava o Brasil, ele olhava o Rio de Janeiro, e ele realmente melhorou muito, mas muito aqui. Tem muito que melhorar ainda, e é uma pena que a obra dele não tenha sido continuada, porque ele ficou 5 anos, só em 5 anos não dá para resolver tudo, mas em 5 anos ele resolveu muita coisa. Aqui no Rio de Janeiro, várias tragédias aconteceram. Um exemplo, o Nelson Rodrigues, o grande escritor, um dos maiores escritores da história do Brasil, perdeu o irmão Paulo numa enchente, exatamente num caso como esse. O Paulo Rodrigues, irmão dele, estava em casa com a família, houve um desabamento, em cima do prédio dele morreu. O Paulo morreu, a esposa, morreu os filhos, foi uma tragédia horrorosa. O Nelson Rodrigues escreveu um texto muito bonito, muito tocante, muito eloquente. Quem puder dar uma olhada, porque dá uma dimensão da dor que é todo ano a gente tem que enfrentar isso. E não é só aqui na cidade do Rio, na região serrana, a gente teve problemas em Niterói, a gente tem toda hora problemas em Petrópolis, ali na região serrana. É algo que é possível de ser combatido, mas precisa ser combatido com seriedade, com pensamento a médio e longo prazo. E aí eu vou concordar com o pessoal aí, meus amigos aí do Sofá, onde os políticos hoje são muito imediatistas. Eles querem fazer uma obra para inaugurar no dia seguinte, e obra de contenção, esse tipo de obra de saneamento básico é algo que demora, que leva anos para ficar pronto, e às vezes, quando fica pronto, está debaixo da terra e ninguém dá valor, né? Tem político que diz isso: eu vou gastar dinheiro para inaugurar coisa que está debaixo da terra. Então, esse tipo de pensamento que falta patriotismo, que falta espírito público, que falta compromisso com a cidadania, é que causa esse tipo de morte. Então cabe a nós brasileiros, nós aqui na imprensa, nós aqui no debate público, tá todo dia cobrando, porque não basta só ficar inaugurando praça, ficar fazendo homenagem, bandinha de música. A gente precisa e muito de obra de infraestrutura, e o resultado da falta, infelizmente, está aí. Ô Ale, eu mencionei essa questão do todos. Eu não sei se vocês pensam assim, mas pelo menos do ano passado para cá, vamos ver como é que vai ser esse ano agora. Mas eu vi a guerra cultural na política brasileira muito mais forte do que a guerra contra o esgoto. Exato. Muito mais. Então as pessoas absolutamente preocupadas com o todes,
absolutamente preocupadas com pautas culturais, Paulo, com preto, com questões, com gordo, sei lá, com várias outras coisas. E assim, o esgoto, quando era falado, quando eu me refiro que a guerra cultural ela ficou muito mais forte do que a guerra contra o esgoto, eu estou me referindo justamente a isso. Os políticos, pelo menos no ano passado, eles se abraçaram nessa guerra, e de ambos os lados, assim, e focaram nessa guerra como se fosse a política pública que mudaria a vida das pessoas. Por exemplo, agora, o que está acontecendo em São Paulo, a gente vê que o poder público está pagando para que crianças de 4 anos troquem de gênero. Com 4 anos de idade. A USP ela está fazendo isso, calma. O vereador Rubinho Nunes entrou com uma CPI contra isso, né? Só que os vereadores aqui em São Paulo tinham que estar trabalhando para infraestrutura, primeira coisa. Essa discussão é mais complexa, né? Eu acho que a gente não pode reduzir a questão das diversidades de gênero à guerra cultural. A questão da diversidade de gênero... Mas a questão do Brasil, mano, é que a gente está muito atrás da Europa. Estados Unidos não é prioridade isso agora. Fala, Lê, por favor. Não, você vê que está provando o meu ponto. Eu estou querendo discutir saneamento básico, dá 2 minutos, já volta para discutir pronome neutro, que não tem nada a ver com esse assunto, nada, zero. Então, assim, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Eu sei que quem mora no Itaim, quem mora na Vila Nova Conceição, não tem esse tipo de problema e está preocupado com o pronome neutro. A questão, agora, tem muita gente em Capão Redondo, em Jardim Miriam, tem muita gente que mora na periferia, que está preocupada. Sim. Então, vamos... Eu não estou diminuindo o problema eu estou junto com vocês na luta contra pronome neutro, que é uma bobagem, que é um erro, que tem que ser combatido, não tem que mudar pronome porcaria nenhuma. Homem é homem, mulher é mulher, todos é todos, todas é todas. Eu estou na mesma página que vocês, igualzinho, não faz a menor diferença. Mas nesse caso específico, a nossa pauta é saneamento. Vamos falar de saneamento, vamos pressionar os vereadores, os deputados, a que eles olhem essas questões. E nós vamos ter oportunidade também de discutir todos e todas. Ale, o saneamento básico está totalmente vinculado à regularização fundiária. O que eu estou tentando trazer aqui é que os nossos vereadores, os deputados estaduais, federais, eles não estão perdendo o tempo deles falando de regularização fundiária, seguido de saneamento básico, porque eles estão perdendo o tempo deles lutando contra uma agenda cultural que ela está sendo imposta. Isso é uma imposição. Esse é o ponto. Agora, eu concordo com o ponto do Alexandre e queria falar um pouco sobre saneamento. Posso só fazer uma observação ontem? Eu entendo plenamente o que vocês estão dizendo aqui da questão da guerra cultural e da importância de se focar. Só que eu, pelo menos, interpreto as coisas de uma maneira um pouco mais prática. A realidade se impõe. A realidade se impõe. Então, se a sociedade, de alguma forma, ficar focada apenas nessas questões mais ideológicas, a realidade se impõe, e aí nós temos essa tarja que vocês estão vendo exatamente aqui agora, ao vivo, na Jovem Pan News. 6 pessoas morreram com as fortes chuvas. Ponto. Exato. A realidade ela é mais forte do que qualquer outra coisa. Você pode ficar discutindo pronome neutro, você pode ficar discutindo a guerra ideológica, esquerda, direita, aquela coisa toda, ficar no Twitter, xingar, bater, mas dá uma lida nessa tarja aqui, ó. 6 pessoas morreram com as fortes chuvas. Que é triste. Não tem o que falar. É triste. E aí tem um ponto fundamental sobre a questão do saneamento, é que historicamente no Brasil há uma separação entre funções. Então, existe a atribuição do saneamento, é uma atribuição dos municípios. Só que, historicamente, nós tivemos a construção de estatais, empresas estatais que cuidam do saneamento, como a Sabesp aqui em São Paulo, vinculadas aos governos estaduais. Na prática, houve uma espécie de limbo onde, sem que ninguém focasse nesse tema, as prefeituras fizeram acordos com as empresas estatais. Essas empresas estatais não têm, muitas vezes, metas de universalização do serviço,
Então, o que acontece é que muitas vezes, inclusive, são usadas no jogo político dos governadores com a Assembleia Legislativa, colocando no comando das estatais aliados de deputados estaduais, muitas vezes também aliados dos sindicatos das empresas estatais, que são corporações muito fortes. Também tem um aspecto que o investimento em saneamento é um investimento bilionário, precisa bastante dinheiro, o Estado brasileiro está quebrado, então, na prática, essas estatais não têm dinheiro nem capacidade operacional de expandir o serviço e universalizar o acesso ao saneamento básico para tirar metade dos brasileiros do convívio com o esgoto. Nesse contexto, foi feito durante o último ciclo, um novo marco legal do saneamento básico, que quer durante basicamente... o governo Bolsonaro, inclusive, foi feito com um marco muita legal luta, do saneamento básico. Porque o novo marco legal do saneamento começou com uma medida provisória ainda do governo Temer, e eles que no reverteram início do agora. governo, o governo Bolsonaro não deu atenção, a MP caducou. Eu sei disso porque o Livres atuou muito nessa pauta. Depois a gente conseguiu fazer uma articulação, a pauta voltou ao tema, o Ministério da Economia, com o Paulo Guedes, encampou o projeto, sem grande apoio do presidente Bolsonaro. O fato é que o projeto conseguiu avançar e o que é que faz, inclusive com a atuação muito importante do senador Tasso Gereissati no Senado, e o que é importante do marco do saneamento? É que ele estabelece metas e obriga a ter concorrência. Então ele diz o seguinte: prefeito, você não pode mais fazer um acordo com a estatal de saneamento do governador e fazer de conta que está fazendo a sua parte. Agora é preciso ter licitação, concorrência e meta para expandir a rede de esgoto. E se a estatal não der conta, a gente vai quebrar o contrato com a estatal e vai colocar uma competição com empresas privadas para também conseguir fazer a expansão do acesso ao serviço. O Afá, em seguida o Alê, para fechar esse assunto. Não, é porque a gente tem que entender que o marco legal do saneamento básico foi aprovado lá em 2020 e estava andando. Isso foi aprovado graças ao governo Bolsonaro. Porque até então, os governos passados não falavam sobre isso. Eles não falavam sobre isso. Hoje, o que está acontecendo? A gente vai ter... eles não vão levar adiante isso, por quê? É exatamente o que você explicou, mano. As estatais, elas não dão conta hoje. Então, a gente precisa do setor privado atuando junto disso. A questão é que não existe um setor privado agora, porque ele está muito afastado. E eles já falaram que não vão dar continuidade ao saneamento básico. Porque para esse governo é interessante que essas pessoas, elas se mantenham em locais onde não exista regularização fundiária, em locais onde são invadidos, porque isso é o que mantém a base desse governo atual. E tem a vinculação dos sindicatos também. Alê, por favor, sua vez, para a gente fechar. A gente sempre cai nessa história de ideologia e é claro que, por exemplo, o Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado aí do estado de vocês, do Rio de Janeiro, de São Paulo, perdão, bate na madeira, aí de São Paulo, ele votou, por exemplo, contra, é um advogado contra esse marco. Então, aí sim você tem uma luta ideológica que é importante para o Brasil, é explicar para as pessoas, não ficar de gritaria, não ficar de histerismo, simplesmente explicar para a população brasileira, para a imprensa, para a academia, que é importante privatizar os serviços de saneamento. Assim a gente vai avançar no país. A gente precisa muito urgente. E outra coisa também é ficar com essa ideia de que presidente da República é dono do parlamento. O parlamento vota o que quer, entendeu? O parlamento do Bolsonaro, o parlamento do Lula, isso varia legislatura. Agora, quem manda hoje no parlamento é o Arthur Lira, que é uma invenção do governo Bolsonaro, mantido no governo Lula. Então, quer pressionar? Pressionem Arthur Lira, pressionem a Câmara dos Deputados e vamos parar dessa coisinha de Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula, porque isso é uma lei que cabe ao Congresso Nacional resolver.